Olá, estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Vamos conversar hoje sobre a produção autoral. Isso mesmo, então vamos dar continuidade às nossas discussões sobre a propriedade intelectual, agora pensando especificamente sobre o direito autoral. O que garante o direito autoral sobre uma obra, sobre uma produção artística, sobre uma produção literária? Você sabe o que caracteriza o plágio, por exemplo, a pirataria? Já pensou sobre esses temas? Pois hoje a gente vai entender um pouco mais desse assunto. Vamos lá? Então aqui começando com os objetivos da aula. Reconhecer que os direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Aliás, você conhece esse artigo? Já leu a Constituição, pelo menos alguns artigos da Constituição? No artigo 5º, nós temos os chamados direitos fundamentais. O artigo 5º da Constituição é importantíssimo. E nesse artigo, nós temos um inciso que dispõe, que trata do tema do direito autoral. Vamos antes, então, ler o artigo 5º da Constituição. Tenho certeza que você vai se lembrar disso aí, que você já leu em algum livro de história, que você já ouviu falar, tenho certeza que você conhece. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha só, então aqui já aparece a questão da propriedade. E temos que nos lembrar que o direito autoral é uma propriedade intelectual, ou seja, fruto da criatividade, da inventividade de alguém. Mas é só lá no inciso 27 que nós encontramos uma lei específica, né? Um artigo ali, uma questão específica falando sobre os direitos autorais. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, certo? Então está na lei, está na Constituição Federal, esse documento tão importante que regula o funcionamento do nosso país. Já consta lá, então, a ideia de que é propriedade do autor o direito, né, à utilização, à publicação e à reprodução daquilo que ele criou. Vamos pensar mais sobre isso. Então, temos que nos lembrar que a propriedade intelectual no Brasil é caracterizada por diferentes tipos, né? Temos o direito autoral, logo ali em cima, a propriedade industrial e também a proteção sui generis. Direito autoral, tratando da questão das obras literárias, artísticas, filmes, poesias produzidas por uma pessoa. Propriedade intelectual, que trata principalmente das patentes, das marcas, das descobertas científicas. A proteção sui generis, que vai tratar da topografia de circuitos integrados, famosos chips, as sementes, né? Então cultivar e os conhecimentos tradicionais. Vamos pensar um pouco mais sobre o direito autoral, porque é um pouco aquilo que está mais presente no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes a gente não teve um trabalho para fazer e foi muito fácil entrar ali na internet, salvar, copiar, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V e mandar igualzinho aquilo que estava escrito no site para a professora. Sabia que isso caracteriza plágio? Isso é crime? Pois é, precisamos pensar sobre isso. Vamos aqui então analisar o artigo 5º da Constituição num exercício. O artigo 5º é uma das partes mais importantes de nossa Constituição.
Nele estão previstos direitos fundamentais, cujo objetivo é assegurar a todos e todas uma vida mais digna, mais justa e igualitária. Além do direito autoral, na sua opinião, quais direitos são fundamentais para a vida dos cidadãos brasileiros? Faça uma lista relacionando, certo? Então, quais direitos são importantes na sua vida? O que vai te garantir mais dignidade, mais igualdade, uma vida melhor? Você vai listar isso e já retornamos para dar continuidade a essa discussão. E aí, pessoal, conseguiram fazer essa lista, então, que é essencial, que é fundamental para que todos os cidadãos e as cidadãs brasileiras tenham uma vida mais digna, mais justa, mais igualitária. Claro que isso vai depender de cada um e do que vocês consideram importante, mas eu deixei aqui algumas sugestões. Direito à educação pública de qualidade, o direito a uma moradia digna, o direito a tratamento de saúde gratuito e de qualidade, direito à segurança e à justiça, direito a tratamento igualitário perante a lei, ninguém quer ser discriminado, né? Direito a ser respeitado e não discriminado, certo? Então isso aí foi o que eu pensei aí como sugestões de direitos fundamentais, direitos básicos que todos nós devemos exigir, certo? E o direito autoral entra aqui nesse grupo. Então, lá no artigo 5º, não sei se vocês se lembram, mas no artigo 5º já aparece um inciso tratando sobre o direito autoral, né? E o que significa exatamente isso? O direito autoral é uma garantia a todos os cidadãos brasileiros pelo inciso
27 da Constituição Federal e também pela Lei de Direitos Autorais de 1998. Ele representa o direito do autor de escolher e permitir a forma de utilização, publicação e reprodução de suas obras da maneira que melhor desejar. Então, ele protege esse autor para que ninguém use de uma forma inadequada aquilo que ele produziu. Dá uma garantia maior que aquilo será protegido, certo? A Lei de Direitos Autorais corresponde ou compreende os trabalhos artísticos como livros, pinturas, músicas, filmes, poesias, etc. E caso você queira conhecer, ler a Lei de Direitos Autorais, que é uma lei específica no nosso país, você pode apontar o seu celular para esse QR Code e aí você tem acesso a essa lei na íntegra para entender melhor como isso funciona. É a Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. E ler as leis, compreender as leis é sempre muito importante, porque, obviamente, sempre vamos precisar delas, né? Então, quais são os objetivos da Lei de Direitos Autorais? Essa lei que eu falei agora há pouco para vocês, qual que é o objetivo disso, né? Primeiro, contribuir para aumentar o acervo cultural da sociedade. Se as pessoas se sentem mais seguras nas suas produções, é claro que elas vão produzir mais, isso vai aumentar o nosso acervo cultural. Isso é fundamental, né? Então, garantir a produção de cultura dentro do nosso país. Incentivar a produção de trabalhos autorais, como expressão dos conhecimentos, dos sentimentos, das experiências de uma pessoa exteriorizada em obra. E, além disso, assegurar o retorno dos investimentos feitos na criação. Quando você produz algo, é claro que você tem um objetivo com aquilo, né? Seja um objetivo financeiro, seja um outro interesse, aí, o interesse de demonstrar o seu trabalho, de ser reconhecido por isso. Então, a Lei de Direitos Autorais te dá essa segurança aí muito maior, tá? Você sabia? No Brasil, conforme o artigo 18 da Lei de Direitos Autorais, a produção aos direitos de que trata esta lei, agora eu estou citando esse artigo, independe de registro. Assim, é facultativo ao autor registrar ou não a sua obra. Mesmo assim, a garantia do direito autoral sobre uma obra pode durar até 70 anos após a morte do autor. Uma curiosidade aí, então não é porque a pessoa faleceu que ela perde os direitos sobre a sua obra. Esses direitos eles são passados para os herdeiros. Por isso que nós temos tantos artistas no nosso país, porque as suas obras elas vão sendo repassadas para os seus herdeiros. O direito sobre essas obras, a utilização disso, você deve pedir uma permissão, tá? E caso essa permissão não seja concedida, obviamente não é possível utilizar uma obra protegida por direitos autorais. Vamos fazer uma atividade sobre isso? Então, embora exista no Brasil uma lei específica de produção aos direitos autorais, é comum observarmos violações a esses direitos. Faça uma pesquisa e descubra quais são as violações mais comuns e como elas se caracterizam. E aí, você já violou um direito autoral? Você toma cuidado com isso? Quando você vai fazer uma pesquisa, quando você vai fazer um trabalho, você cita as fontes? O que caracteriza essas violações? Pesquise um pouco mais sobre esse tema e já retornamos para falar um pouco mais sobre isso.
E aí, conseguiram pesquisar, pensaram um pouco mais sobre isso? Por que será que esses crimes eles são tão comuns? É tão comum ver violação aos direitos autorais de uma obra, né? Por que será que isso acontece? Será que as pessoas não conhecem essa lei de proteção aos direitos autorais ou é realmente por má fé, né? Por uma preguiça de pensar, de criar as suas próprias ideias? O que vocês pensam sobre isso? Bom, aqui então a gente vai conhecer agora alguns crimes de violação de direitos autorais. O primeiro deles, muito comum, é a questão da pirataria. Já ouviu falar nisso? O que significa pirataria? Pirataria também conhecida como pirataria moderna, né? Trata-se da prática de vender ou distribuir produtos sem a expressa autorização dos proprietários de uma marca ou de um produto. A pirataria é considerada crime contra o direito autoral e pode levar à reclusão de até 4 anos, além de multa, tá? Então, muito cuidado até ao consumir produtos piratas. Sabe aquele streaming que você tá morrendo de vontade de ter, mas você não quer pagar e você paga um programinha pirata ali ou baixa um programa pirata no seu computador? Isso pode ser uma ação criminosa, então é necessário tomar muito cuidado, passível de multa e até de prisão. Caso seja identificado que a pirataria teve como objetivo obter lucros com isso, isso pode levar até 4 anos de prisão, então devemos tomar cuidado. Infelizmente, as pessoas acabam pirateando tudo, desde brinquedos, produtos eletrônicos, roupas, marcas. É possível encontrar coisas, né, produtos piratas de tudo quanto é tipo. E a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Porque, embora geralmente esses produtos sejam mais baratos, precisamos pensar naquela pessoa, naquela empresa que teve um gasto na produção daquele material. Imagine se fosse com você. Aí entra a questão também da empatia, né? De se colocar no lugar daquela empresa, de se colocar no lugar daquela pessoa e pensar: peraí, por que eu vou consumir esse produto feito de uma forma ilegal, criminosa, né? Se eu posso economizar um pouquinho mais e pagar aqui um produto legal, né? Protegido, que não seja criminoso. Então esse é um problema muito grave. Vejam só, essa charge trata justamente desse tema, né? Então esse vendedor tá ali com o CDzinho na mão, pirata, né? Ele diz: programa anti-pirataria. 1 é R$3, 2 é 5. Olha só, né? Essas promoções que a gente passa assim, todo mundo acaba seduzido pelo preço, mas precisamos lembrar que isso pode ser criminoso, né? Essa pessoa aqui que está obtendo um lucro com aquilo pode pagar caro pelo que está fazendo. E você, consumidor, também temos que tomar cuidado, certo? Então isso é uma das formas de violação de direitos autorais. Além disso, temos também a questão do plágio. O que é plágio? Provavelmente você já pensou, já se preocupou com esse tema, né? O plágio consiste na prática de copiar um texto ou trecho e incluir em um conteúdo sem dar os devidos créditos, além de se apropriar de ideias, abordagens, estruturação e elaboração de textos, né? Então, o plágio é você fazer aquele Ctrl+C, aquele Ctrl+V ali e entregar um trabalho sem citar as fontes. Isso é plagiar, copiar ideias, copiar abordagens, copiar textos sem citar a fonte. Não sei se vocês perceberam, mas ao final das nossas aulas, nós sempre temos as referências bibliográficas. Por quê? Porque a gente tirou essas ideias, o professor, que é também um pesquisador, ele tirou essas ideias de algum lugar. Ele leu alguns livros, ele conheceu alguns autores, ele leu alguns sites na internet e tudo isso precisa ser
devidamente exposto, né? Então é necessário a gente dar os créditos às obras que nós estamos utilizando. Até as imagens, se vocês perceberem, sempre temos ali no cantinho da imagem as fontes, né? Porque essa imagem ela foi feita, ela foi produzida por alguém. Então é importante a gente dar os créditos para que a pessoa que produziu isso seja devidamente reconhecida. Cuidado, há muitas ferramentas que auxiliam na identificação e na punição de crimes de plágio. Hoje é muito fácil encontrar até aplicativos que nos mostram que um texto foi plagiado. Então você tem uma redação para entregar, você copia uma redação da internet, a professora de português ela tem ali um aplicativo, basta ela colocar uma frase do seu texto e ela já sabe que aquele texto ali foi plagiado. Isso é crime, tá, pessoal? Temos que fazer as referências de tudo aquilo que a gente cita. Uma coisa é citar uma obra, outra é copiá-la. Utilizar referências como fonte de pesquisa não é plágio. Aprenda a fazer referências bibliográficas. Você sabe fazer uma referência? Então, por exemplo, eu achei aqui uma notícia interessante, eu quero citar essa notícia. Primeiro, você deve usar as aspas, sempre colocar entre aspas. Isso demonstra que você copiou aquilo de algum lugar. Depois, citar as fontes. O autor, o nome do autor, o nome do texto, né? O título do texto sempre negritado, então dando um destaque ao título desse texto, a edição do livro que você retirou, a cidade de origem, a editora e o ano em que ele foi publicado, em que ele foi produzido, tá? Então, bem importante a gente aprender a fazer essas referências. Veja o vídeo Como funciona a Lei de Direitos Autorais no Brasil e pense um pouco mais sobre esse tema e como você pode atuar para combater crimes de violação de direitos autorais. Apontando o seu celular para esse QR Code, então você vai ter um vídeo que fala um pouco mais sobre os direitos autorais e a necessidade do combate a crimes de violação de direitos autorais. Pense um pouco mais sobre isso e sobre como você pode contribuir nessa importante luta. Vamos agora então aqui para a revisão da aula de hoje, tá? Hoje entendemos que o direito autoral consiste na proteção aos autores de obras artísticas como livros, pinturas, músicas, filmes, poesias, etc. Violar os direitos autorais através de pirataria ou plágio, por exemplo, é crime e pode levar a multa ou a pena de até 4 anos de reclusão. Agora, as referências da aula de hoje, os sites onde a professora pesquisou tudo isso, importante dar as referências. Eu agradeço a sua participação e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!